Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu não imaginava que reencontrar esse homem fosse mexer tanto comigo. Se bem que, na verdade, não foi nenhum reencontro. A gente não se viu pessoalmente. Ele apenas mandou uma mensagem. Estremeci quando li aquilo que ele tinha mandado entre uma coisa e outra. Pois então, faz um mês que eu estou aqui de volta a Curitiba e você sabe que desde então eu só penso em te procurar. Mas o medo de como você iria reagir me fez recuar. Fui protelando, deixando para outro dia. Mas sabe, chegou numa hora que não deu para segurar. Me diga, como você está? Já fazia 6 anos que a gente não se via. Não se via e nenhum dos dois sabia do outro. Na época trabalhávamos juntos. Ele era casado, mas a gente, apesar disso, acabou se envolvendo. Na verdade, antes de acontecer algo entre nós, tentei fugir um monte daquelas investidas que ele fazia, porque nunca foi meu projeto de vida me envolver com um homem comprometido, só que no fim, sabe como é, né? A gente acaba sucumbindo. Deu uma paixão tão desenfreada em nós dois que, sei lá, no meu caso, me empurrou para o precipício, sem que eu tivesse forças para evitar. Olha, eu fui muito apaixonada pelo Fábio. Era louca por ele. Tanto que me sujeitei a ser a outra em sua vida. Nosso romance durou 10 meses e foi algo avassalador. Mas aí aconteceram coisas que nos empurraram para caminhos opostos. Para começar, a mulher dele engravidou, embora nem isso tenha sido capaz de nos separar. Mas aí, algum tempo depois, ele recebeu uma oferta de trabalho irrecusável. Sabe, só que para aceitar, teria de se mudar para outra cidade, na região de Santa Catarina. Olha, eu fiquei tão desesperada, só de pensar que ficaríamos longe um do outro. Acho que ele pensou mais no filho que na esposa. Sabe, porque ela estava grávida e eu até entendo que seja uma situação assim quase... E acho que ela também influenciou ele bastante. E no fim, ele não só resolveu aceitar a proposta, como também, até porque precisava se mudar, colocou um fim no nosso caso de amor. E desde então, nunca mais a gente se viu, nem conversou. Eu não tinha mais o seu contato, mas ele devia ter ficado com o meu número, salvo na agenda. Porque do nada, depois de 6 anos, eis que ele começou a me mandar mensagens. Só de saber que ele tinha voltado a morar aqui, já provocou aquele frio na boca do estômago. O fato é que naqueles 6 anos que tínhamos ficado afastados, minha vida tinha mudado muito. Fazia 3 anos que eu estava com outra pessoa. E apesar de não ser apaixonadíssima, eu gostava do André. A gente se envolveu, depois de um tempo eu acabei engravidando e no fim resolvemos morar juntos. 3 anos de relacionamento e sabe, eu estava bem, gostava da minha vida. Mas se disser que não fiquei atarantada quando recebi aquelas mensagens do Fábio, não estaria sendo sincera. O baque foi tanto que eu demorei para responder. Ele tinha voltado a Curitiba. Estava trabalhando e continuava casado com a mesma mulher, mas havia tido mais uma filha com ela. Além daquele bebê que ela já carregava no ventre quando ele se afastou de mim. Enfim, acabei falando que também tinha me casado.
Ou por outra, ido morar junto, né, com um homem, que também tinha uma filha de 1 ano e meio de idade. E foi aí que ele escreveu: eu devia imaginar que você não estivesse sozinha, né? Uma mulher linda como você, especial, não ia ficar sozinha durante muito tempo. No fim, ele quis marcar um almoço, queria me ver pessoalmente, conversar comigo, olhando nos meus olhos. E eu lembro que escrevi: acho melhor não, viu, Fábio? Não é uma ideia boa. Mas ele tentou me tranquilizar. Por que não? Vai ser só um almoço, Carla. Garanto que não vai tirar nenhum pedaço. Olha, ele insistiu tanto que, mesmo sabendo que não devia, que poderia ser uma coisa ruim, porque, sabe, desenterrar passado não é coisa que a gente deva... No fim, acabei concordando. Depois que paramos de falar, só eu sei o estado em que eu fiquei. Um filme passou pela minha cabeça. Os momentos que vivemos juntos, o momento em que ele me deu a notícia da gravidez da mulher, da proposta de trabalho, depois o nosso afastamento. A verdade é que eu percebi que ainda não tinha superado aquela história. Me dei conta disso depois daquelas mensagens. Não consegui pensar em outra coisa, nem me livrar daquela ansiedade. E quando nos encontramos no outro dia, na hora do almoço, me deu uma moleza no corpo que quase desmaiei quando trocamos um abraço. Ele falou: nossa, você tá tão linda. Parece que para você o tempo não passa. Eu sabia que durante o almoço ele iria falar do passado. Recordar o que tínhamos vivido. E isso de fato aconteceu. Falou também que sempre pensou em mim naqueles 6 anos de distância, que nunca tinha me tirado completamente da cabeça. Desde que tinha voltado a Curitiba, me procurar era sua obsessão. Mas que sempre teve medo da minha reação. Afinal de contas, quem tomou a iniciativa do afastamento foi ele. Só que quando ele quis fazer um carinho no meu rosto, eu me retraí. Não, Fábio. Por favor, não. As coisas agora são bem diferentes. Eu também estou casada, já te contei. E você prometeu que seria só um almoço. Senti que ele ficou frustrado. Mas o que é que ele pensou? Que depois de tanto tempo, bastaria voltar, jogar o seu charme e eu me deixaria levar? Não nego, o baque foi grande de revê-lo. Mas agora, minha vida era outra. Eu tinha alguém, tinha uma filha. Não podia me deixar envolver. Só que ele nunca desistiu. Continuou mandando mensagens e eu comecei a me sentir confusa. Um dia, ele foi atrás de mim no serviço. E eu perguntei: o que você quer de mim, afinal? Por que eu fui perguntar? Não devia nem ter perguntado, porque a sinceridade dele foi absoluta. Eu quero você pra mim, Carla. Eu nunca devia ter me afastado. Se você soubesse o quanto me arrependi... Não fala isso, Fábio. Você tem uma família. Eu também tenho a minha. As coisas são do jeito que devem ser. Pois eu acho que não. E eu não estou falando de família. Estou falando de desejo, de paixão. Eu estou falando de amor. Eu estou falando desse desejo que eu tenho de ficar com você o tempo todo. Repito, nunca te esqueci. E depois que te vi de novo, você não sai da minha cabeça. Olha, eu fiquei tão atarantado. Tanto que acabou rolando um beijo.
Um beijo roubado. Ele se aproximou, de surpresa, e me tascou um beijo na boca. E foi tão inesperado que eu não consegui nem esboçar uma reação. E o pior é que esse beijo só serviu para confundir mais a minha cabeça. Repito o que já falei, eu gostava do André. Gostava da vida que a gente tinha junto. Mas não era perdidamente apaixonada por ele. Pior, por conta das investidas do Fábio, comecei a sentir que pouco a pouco aquela paixão foi ficando mais forte. Tanto que, sabe, eu já tinha dificuldade de... Aí eu pergunto, o que fazer? Quando você percebe que está à beira do precipício. Passei a viver um dilema, um drama. E olha, resisti o que pude. Fiz tudo para evitar aquela aproximação. Tudo para afastar aquela tentação. Só que no fim, ele me fazia um convite atrás do outro. E um dia, já sem forças, eu acabei aceitando. A gente se encontrou num certo lugar, conversou. Logo rolou um beijo. Até porque ele veio pro meu lado e eu... E depois de alguns beijos, ele me levou a um motel, onde saciamos aquela fome, aquela sede de amor que nos consumia. E aquilo que parecia inimaginável acabou acontecendo. Nos reaproximamos de vez. Reatamos o caso que tínhamos no passado. Pode até não parecer, até porque estou contando essa história assim, de uma maneira abreviada, mas eu relutei muito no começo. Até que acabei me dando conta de que não adiantava remar contra a maré. Uma hora ou outra aconteceria. Como realmente aconteceu. Minha vida virou de pernas pro ar depois disso. Porque é difícil viver uma vida dupla. Difícil e dolorido, porque não pensem que o remorso não me consumia. Antes, lá atrás, eu não tinha ninguém na minha vida. Não precisava ter intimidades com outra pessoa depois de passar a tarde em seus braços. Mas agora era diferente. Agora eu tinha alguém a quem prestar satisfação, inclusive. É claro que meu marido sentiu a minha mudança. Vivia perguntando se eu tinha alguma coisa, por que andava tão calada. Era uma desculpa atrás da outra. Só que o André não é bobo. Ele devia imaginar que alguma coisa andava acontecendo comigo. Sempre que eu saía com o Fábio, ele me deixava no estacionamento de um mercado. Aí eu chamava um carro de aplicativo para ir embora para casa. Tudo para não despertar nenhuma desconfiança, não correr o risco de alguém lá do bairro ver a gente junto. Fazia quase 5 meses que estávamos envolvidos. E naquele sábado, havíamos passado a tarde juntos. Aí ele me deixou ali no estacionamento do mercado. Eu chamei um carro de aplicativo e quando o carro chegou, trocamos ainda um último beijo antes de eu descer do carro. Só que como o carro parou-se bem do lado, o motorista deve ter visto a gente se beijando. O estranho é que eu nunca me preocupei com isso. Sabe, porque, enfim, me despedi dele, entrei no carro de aplicativo e entrei assim, bem distraída, sem prestar atenção em nada. Apenas sentei ali no banco de trás e, como já era costume, peguei o celular para ver as mensagens que tinha recebido. Só que antes de arrancar, o motorista puxou conversa comigo. E o que ele disse fez o meu sangue gelar.
Tá fazendo o que por esses lados, hein, Carla? O André sabe que você tá aqui? Nessa hora, eu gelei. Antes mesmo de levantar a cabeça e olhar para o rosto do motorista, eu já tinha reconhecido a voz. Pro meu desespero, era ninguém menos que o Marcelo, meu cunhado. Ou seja, irmão do meu marido. Ele nem tinha arrancado. Continuou ali parado, olhando para mim pelo retrovisor. Meu sangue gelou nas veias. Porque, convenhamos, ele com certeza devia ter visto o beijo que a gente trocou, eu e o Fábio, ainda dentro do carro dele, porque os vidros não eram escuros a ponto de ele não enxergar. Mesmo assim, quem sabe ele estivesse olhando para frente, estivesse distraído e não tinha visto nada. Só que, pelo jeito como ele tinha visto, era certeza que ele tinha visto. Mesmo assim, tentei disfarçar. Nossa, Marcelo, que coincidência. Nem vi que o motorista era você quando pediu o carro. Ele continuou com a mesma cara. E retrucou. Quem é o cara? Como assim? Que cara? O cara do carro que você acabou de sair. Que você beijou. Se havia alguma dúvida, se ele tinha visto ou não, imagine o que eu senti quando ouvi aquilo. Meu sangue já estava gelado. Deve ter congelado naquele minuto. Até porque ele ainda acrescentou. Pô, Carla, sacanagem com o André, hein? O cara não merece isso. Marcelo, não é o que você está pensando. O Carla, nessa hora, ele desgrudou o olho do retrovisor e voltou o rosto na minha direção. Eu não estou pensando nada. Eu só não sou bobo. Eu vi o que aconteceu. Será que você vai bancar? Olha, eu não acredito que você, depois de tudo, ainda me fala uma coisa dessa. Não é o que você está pensando. Mas que pensando? Eu vi. Você beijou o cara. Ficamos quase 15 minutos parados ali naquele estacionamento. Cheguei a pensar que ele nem fosse querer fazer a corrida, depois de tudo. Olha, eu nunca tinha levado um sermão tão grande, juro. Minha vontade era de abrir aquela porta e sair correndo. Nunca senti tanta vergonha na minha vida. No fim, ele ainda acrescentou. O André veio conversar comigo esses dias. Desabafou sobre o casamento de vocês. Diz que você andava esquisita, cheia de segredinho. Sabe o que ele acha? Ele acha que você está tendo um caso com um homem na rua. Sabia? Você já pensou como que ele vai reagir quando souber, quando tiver certeza? Não tem história nenhuma, Marcelo. Você não vai contar nada para ele, vai? Pelo amor de Deus, você vai acabar com o nosso casamento. Não fala nada. E você tem alguma pretensão de levar esse casamento muito além? Você me pede para eu não acabar com o teu casamento, sendo que você que está acabando, Carla. Sabe? Parece criança. Olha, eu posso até não falar, mas você vai ter que me prometer que vai parar com isso. Vai se afastar desse cara. Não quero que meu irmão sofra, muito menos que faça uma loucura qualquer se descobrir, sabe? Se passar da desconfiança. Olha, eu tô te dizendo isso, mas quero que você me leve muito a sério. Pensa bem no que você vai fazer daqui para diante.
Eu cheguei a ficar em silêncio durante um tempo. Até que falei: eu não fiz nada de errado, Marcelo, mas prometo que você quiser. Agora, se você viu alguma coisa que te pareceu, eu te peço por Deus, esquece o que você viu. Foi só então que ela arrancou com o carro. E fomos o trajeto todo em silêncio. Eu ali com o coração na mão. Sem saber o que fazer da minha vida. Já imaginando tudo que poderia advir de consequência. E assim que chegamos, ele ainda prometeu que ia ficar de olho em mim. Que não era para eu pisar na bola de novo, porque ele descobriria. E ainda me deu um conselho. Se você não gosta mais do André, tá apaixonada por esse cara, se separa do meu irmão. Sabe? Ele vai sofrer, mas vai ser melhor. Vai ser mais honesto da tua parte. Faça isso, mas não traia mais o coitado do meu irmão. Ele não merece. E você já foi longe demais. Olha, eu tremia quando eu desci do carro. Mal conseguia caminhar. Não sei como consegui disfarçar quando cheguei em casa. Cheguei e fui direto dar um abraço na minha filha. Como se buscasse forças nela para me recobrar. Pensei tanto no resto daquele dia. Refleti tanto. Teve uma hora que o André apareceu com a nossa filha no colo para falar qualquer coisa. E vendo a cena, os dois juntos, ele com ela no colo, me deu um aperto na garganta, uma vontade de chorar. Não consegui segurar. E as lágrimas rolaram pelo meu rosto. Meu marido, naturalmente, não entendeu nada. O que houve? Tá chorando por quê? Levantei e abracei os dois ao mesmo tempo. E só falei aquilo. Não é nada, André. Não é nada. Só me abraça. Eu acho que foi naquele momento que caiu realmente a minha ficha. Que eu realmente me dei conta da bobagem que estava fazendo com a minha vida. Como já tinha acontecido no passado, estava trilhando um caminho que não iria me levar a lugar nenhum. Apesar de não ter entendido nada, meu marido não me fez mais nenhuma pergunta. Deve ter entendido que eu estava precisando daquele abraço. E daquele instante em diante, decidi me afastar completamente do Fábio. Me concentrar no meu casamento, no meu marido e na nossa filha. Claro que o flagra do meu cunhado me deu uma espécie de chacoalhão. Me induziu a perceber o quanto eu estava agindo errado. E ainda bem que ele não contou nada para o meu marido. Não. Porque em caso contrário, olha, sabe Deus o que iria acontecer. Não foi nada fácil terminar com o Fábio. Foi, aliás, a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Quer saber? Talvez tenha sido mais difícil do que lá no passado, quando ele terminou tudo comigo e foi para outra cidade com a mulher. Tive de trocar até meu número para que ele parasse de me procurar. Porque ele insistiu um monte. Fiz aquilo para não dar chance para o azar. O que não adiantou muito. Porque volta e meia, sabe, ele estava lá na saída do meu serviço. E só eu sei quantas vezes tive de ficar trancada no meu trabalho, esperando que ele fosse embora. Não foi fácil. Até porque eu também senti demais o nosso afastamento. Quando a pessoa tem um caso só para se divertir, é uma coisa, mas havia sentimento no meu relacionamento com ele. Aliás, ainda há, e muito. Tudo se torna, quando a gente gosta,
muito mais difícil e dolorido. A verdade é que mesmo tendo me afastado, até hoje não o esqueci. Nem deixei de gostar dele. Às vezes, acho que nunca vou conseguir superar essa história, virar essa página, viver a minha vida em paz com meu marido e a nossa filha. Às vezes, acho até que essa paixão é meu tormento, minha sina, meu castigo, minha cruz.